Seja bem-vindo ao Serafim Tarô, o meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Libra. É uma leitura temporal, geralzona para o coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral além dessa leitura do signo solar, eu também convido você a assistir às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida. Então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar, fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro, cada ação dessa contribui de forma generosa para o desenvolvimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Assista também, Libra, até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora e a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, na metade da leitura, a gente busca um conselho, um aprofundamento e depois no finalzinho a gente fecha, então vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui para você. Às vezes a sua mensagem pode não se encontrar no início, mas pode estar na metade ou no final da leitura, tá bom? Para Libra, então, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Libra precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor. Cara, caíram duas aqui. Arcano maior, o louco, e um 5 de copas. E aqui pode falar muito, né, como o 5 de copas caiu no centro da sua leitura, pode falar muito de uma decepção que alguém possa estar vivendo, independente da área que seja da vida, né, amor romântico, trabalho. Mas, cara, esse desapontamento, ou esse sofrimento, ou esse algo que te incomoda nessa área da vida, está relacionado a você não conseguir viver a sua liberdade. Tá? É como se você se sentisse preso dentro desse relacionamento, dentro desse trabalho, ou dessa outra atividade da sua vida aí, tá? O que quer que seja para você. Tem essa questão do, eu estou aqui desapontado porque eu sei que a minha natureza é ser livre, mas é que como que se eu não conseguisse aqui dentro desse relacionamento, desse trabalho, desse núcleo familiar. Às vezes eu não consigo ser eu mesmo quem eu quero ser, não tenho essa liberdade de ser quem eu quero ser, e isso também me afeta emocionalmente falando, né? O louco, ele é um arcano relacionado ao elemento ar no tarô cabalístico, o que representa os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, o seu signo, né? Esse louco pode representar esse anseio que você tem por experimentar a liberdade, né? Mas que de repente você não consegue ter essa liberdade dentro dessa área da sua vida que ressoar para você. Se ressoar, é claro, né? O louco, ele é exatamente como o elemento ar. O ar a gente não consegue pegar, ele preenche todo o espaço, né? Tem que necessariamente viver a vida de uma maneira leve. Se alguma coisa tenta prender ou tenta lhe segurar, cria todo esse desconforto, né? É claro, a gente vai ver mais aqui, mas o interessante é evitar de se colocar em situações onde você vai se sentir preso, que isso vai causar um desconforto emocional muito grande para você, tá? Seja isso de relacionamento ou não. Um 6 de paus, uma carta de falando, cara, eu preciso reconhecer essa minha natureza aérea, eu preciso reconhecer que independente de eu estar no relacionamento ou qualquer outra atividade na minha vida, eu preciso ser livre. Eu preciso ser leve como o ar, senão não faz sentido para mim, né? Como que eu posso ser do signo de Libra, um signo do elemento ar,
e eu me permitir estar preso numa situação, sendo que eu sei que isso faz mal para mim. Eu preciso encontrar relacionamentos aonde esteja tudo bem eu ser uma pessoa livre. É claro, tem que ter todo o respeito que envolve as relações. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de, por exemplo, é um exemplo, tá? Você está num relacionamento. Aí, cara, você quer ir fazer uma coisa sozinha, ter um momento, né, mais seu com você mesmo, como de repente ir numa natureza, você ficar sozinho, refletindo sobre a sua vida. Não pode, porque o parceiro ou a parceira acha ruim. Quer sair dar uma corrida, né, ou ir para academia, fazer alguma atividade sozinha? Não pode, porque, meu, já levanta uma série de questionamentos do porquê que você está indo fazer. Então, são esse tipo de circunstâncias, de situações que você deve evitar a todo custo. Você pode, é claro, estar num relacionamento, você pode trabalhar com o que você quiser, com o que você sinta à vontade, né? Você pode pertencer a qual grupo de amigos você quiser, até mesmo aquele núcleo familiar. Não tem problema, você pode tudo isso, desde que essas circunstâncias não prenda você, não reprima você, né? Cara, tem gente que não consegue nem ser ela mesma no núcleo familiar, porque se ela for ela mesma, tanto na questão da orientação sexual ou qualquer outra coisa, nossa, acontece uma série de apontar de dedos para aquela pessoa. Meu, bizarro. Então a gente não pode se colocar em lugares, em situações onde a gente não tem essa liberdade de ser quem é, onde a gente vai se sentir preso. Por quê, meu? Você tem que ser livre. Você tem que estar no relacionamento e ainda assim exercitar a sua liberdade, a sua independência, fazer o que você quer. É claro também, daí tem que ser uma troca justa, né? Da mesma maneira que você pode sair, fazer o que você quiser, o seu parceiro também, a sua parceira também, né? Mas existe uma série de relatos que eu já vi de que, meu, ao a pessoa ingressar em um relacionamento, nossa, ela não sai, ela vive só para aquilo, tudo que vai fazer tem que estar com o parceiro ou a parceira junta, meu, não faz o menor sentido. Respeito não tem nada a ver com isso daí. Isso está mais relacionado à falta de respeito e de compreensão do que qualquer outra coisa, tá? Você sabe que na astrologia, os signos de ar representam o amor. Por quê? Todo o zodíaco, todos os outros signos são representados por animais, por isso que chama zodíaco, né? Zo. Mas os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, são representados por seres humanoides, pessoas, humanos, né? Demonstrando que o amor é um atributo da mente, né? Quando a gente sente emoção ou apego, isso é emocionalismo, não tem nada a ver com amor. O amor é atributo de pessoas inteligentes, de pessoas intelectuais. O amor pode ser entendido mentalmente, né? Ou melhor, só quem tem uma boa mente, quem entende esse lance da liberdade, é que tem um grande potencial de amar a si mesmo e amar o próximo, né? Quem não consegue viver com a liberdade do outro, ou quem acha que quando entra em um relacionamento está condenado a ficar preso ali, está longe de entender o que é o amor. E mesmo assim chama o outro de amor, de benzinho, de coração, de vida. Bizarro, no mínimo, né? Então, entender essas coisas pode fazer você ter esse sentimento aqui de 6 de paus depois. Vitória, reconhecimento público, sucesso, né? Meu, estar em um lugar onde reconhecem o seu valor, a sua liberdade, onde respeitam você ser quem você quer ser, né? E quando você começar a exercitar tudo isso que a gente está falando sobre a liberdade, sobre o elemento ar, né? Você vai alcançar muitas conquistas, vitórias e reconhecimentos. Tá? As de espadas, rainha de espadas, 10 de paus. 10 de paus pode falar desse cansaço que você sente ao pertencer a uma situação onde você não consegue exercitar a sua liberdade. É claro, causa um cansaço, causa decepção,
Você não pode permitir que isso aconteça, né? Rainha de espadas, o mental, o racional, tudo que a gente já conversou. Ela preza muito pela liberdade e qualquer outra situação que tente aprender, porque ela é do elemento ar, é cortado da vida dela. Vamos ver mais com o tarô cabalístico. Quando eu fazia leituras particulares, eu já atendi muitas pessoas que tinham esse mesmo problema de se sentir livre, de ter a sua independência, a sua liberdade dentro dos relacionamentos, por exemplo. Né? Ou estava num trabalho que, por mais que fosse muito bem remunerado, aquele trabalho já não trazia mais felicidade porque consumia muito da pessoa, então ela não tinha tempo para ela vivenciar a liberdade dela. Você nunca pode trocar a sua liberdade por romance nenhum, por dinheiro nenhum, porque a sua liberdade é o que há de mais valioso em você. O que acontece muitas vezes é o medo que a pessoa tem de ser livre, de exercitar a sua liberdade, a sua independência, né? Porque tem medo de depois não encontrar um trabalho melhor que vai sugar menos dela, de encontrar alguém que pode proporcionar uma relação mais leve. Tem medo e daí se prende, se permite viver na mesmice, né? No aprisionamento, indo ao contrário do que diz o seu signo, que é do elemento ar. O elemento ar diz que você do signo de Libra tem que ser livre, tem que ser imparcial, tem que ser justo, né? Todos esses atributos estão relacionados ao elemento ar. Arcano maior, a Lua. A Lua pode sim falar dessa questão de eu reprimir essa vontade que eu tenho de ser livre, de viver a minha independência, de cultivar, né, a minha independência. A Lua também pode falar de medos e de traumas. Cara, então, como é que eu fico? Se eu sair desse relacionamento em busca de viver a minha liberdade, e se depois eu não encontrar outra pessoa? Vai colocando um monte de medo dentro de si. E isso eu estou dando um exemplo no setor do amor romântico, né? Ou casamento, namoro, o que quer que seja. Mas é um conceito que pode ser expandido e aplicado em outra área da sua vida. Algumas pessoas, às vezes, têm uma vontade genuína de ir morar fora do país, por exemplo, mas, nossa, eu vou deixar minha família aqui, eu gosto tanto dos meus amigos, né? Como é que fica? Perdem oportunidades. Não está conseguindo exercitar a sua liberdade. Sim, você ser uma pessoa livre, independente, tem também o seu preço. O preço de não ser apegado a nada e nem a ninguém. É o preço que a gente tem que pagar para ser livre. Mas isso não é uma coisa ruim. Você tem que entender a sua natureza independente. E quando você entender isso, uma nova forma de viver vai ser mostrada para você. Aí você que não vai se permitir mais se prender a nada e nem a ninguém. Não pode ter medo de viver a sua liberdade, a sua independência. Uma princesa de copas. Porque o amor que você espera do outro, o carinho que você espera do outro, você tem que fornecer para você mesmo, né? A princesa de copas, que é o pajem de copas, é uma pessoa cheia de energia, cheia de curiosidade para desbravar o mundo, conhecer pessoas de outros lugares e viver experiências diferentes. Mas daí não consegue ser assim, porque está preso, né? Ou não consegue ser livre, como a gente está falando desde o início da leitura.
um 7 de ouros. Enquanto você não conseguir vivenciar essa sua liberdade, estando ou não em um relacionamento, ou independente de qual área essa leitura conversa com você, porque assim, o 7 de ouros, ele fala de resultados, só que não é resultados que nos satisfazem. São resultados que, na maioria das vezes, não é o resultado que a gente queria. É ao contrário disso, né? E aí, se você não fizer todo esse exercício de praticar a sua liberdade, você sempre vai correr o risco de colher resultados que são insatisfatórios para você, tá? 4 de copas que confirma a questão dos apegos que a gente conversou. Eu sou apegado à minha família, aos meus amigos. Aí eu não consigo, de repente, aqui e ter uma vivência em outro país, em outra cidade, porque eu não aceito ficar longe da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus amigos, ou o que quer que seja. É só um exemplo. E é interessante porque aqui tem esse 3 de paus, que é Sol em Áries. É uma carta que no tarô convencional é uma pessoa que olha para o futuro. É uma pessoa que deixa claramente explícito que ela é livre, que ela é leve, que ela é solta. E que ela pode sim, se ela quiser, vivenciar qualquer coisa que ela quiser. Que ela não se permite ficar preso a nada e nem a ninguém. Tá? Vamos ver mais aqui com o tarô maçônico para a gente fechar a sua leitura esquisita. Mas que tomara que sirva para alguém, tá? Arcano maior, a morte, energia de escorpião. A morte, ela fala de transformações. A morte, ela pode narrar o momento em que a gente entendeu que a vida dessa maneira eu não quero mais. Eu quero mudança, eu quero renovação. Eu quero exercitar esse meu poder de liberdade que eu sei que existe em mim. A morte fala do renascimento, de uma nova oportunidade, da expansão de consciência também. Expandir a consciência pode fazer você entender tudo isso que a gente está falando desde o início da leitura. Sobre a liberdade. Arcano maior, o pendurado. O arcano maior pendurado, ele fala de pessoas estagnadas, de situações paradas, situações essa que precisa ser enxergado de uma outra maneira. Reconhecer que não está certo assim dessa maneira. Um valete de ouros invertido e no fundo do maço um 5 de paus. Ainda que gere conflitos, pode ser conflitos internos ou conflitos externos, essa prática
da liberdade, de você exercitar a sua liberdade, a sua independência, viver livre, de forma leve, solta, sem aprisionamentos, é o que precisa ser feito para quem quer atingir os seus objetivos. Se você não conseguir viver a sua vida, assim como esse louco, livre, leve e solto, vai ser difícil você se sentir uma pessoa realizada na vida, porque está indo contra a natureza do seu elemento, que é o ar. O elemento ar necessariamente precisa ser livre, estando ou não em um relacionamento, tá? Essa leitura ficou confusa, mas eu sei que vai servir para alguém, assim espero. O meu desejo sempre era ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito, tá bom? Se você for novo no canal e gostou, inscreva-se, por favor, para ajudar ele a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, para você, é claro. A gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Libra.